E olha só, agora a gente vai chamar a atenção, vamos falar sobre saúde. Na última sexta-feira, Dia Mundial da Luta contra a AIDS, o Ministério da Saúde divulgou dados de casos de HIV no país. Segundo a pesquisa, houve um aumento de aproximadamente 4% de 2016 em relação a 2015. Ainda segundo o Ministério da Saúde, esse aumento se deve, em parte, à obrigatoriedade de registro de casos desde 2014. É sobre esse assunto que nós vamos falar no quadro Saúde em Dia. E olha só, aqui nós estamos recebendo um convidado bem especial que eu quero apresentar a vocês, porque ninguém conhece, né? O coordenador do programa DST AIDS de Sergipe, Dr. Almir Santana. Eu digo que ninguém conhece porque ele é super conhecido da sociedade pelo brilhante trabalho que é desenvolvido aí. E ao longo da história do Dr. Almir Santana, a gente sempre fica feliz em saber que tem um homem que luta tanto e que ajuda tantas pessoas através da informação. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelas suas palavras. A gente tem lutado, né, nessa missão de proteger a população, nesse papel de enfrentar essas epidemias, né, do HIV, da sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas estou à sua disposição com muito prazer. Olha, doutor Almir, a luta contra o HIV ainda é baseada na informação, né? As pessoas ainda precisam ser esclarecidas quanto à doença, quanto aos sintomas, quanto às consequências, não é? Isso. A única arma que nós temos é a informação, né? Ainda não existe uma vacina contra o HIV, existe contra o HPV, mas contra o HIV não há vacina. Então a vacina é informar sempre. Lógico que muita gente já está informada, mas não mudou o comportamento. Esse é que é o grande desafio nosso, tentar provocar uma mudança de comportamento nas pessoas. Tanto que eu acho que nós precisamos mudar, estamos mudando a linguagem. Precisamos ser um pouquinho mais contundente com algumas coisas, do tipo sexo sem camisinha hoje, uma escolha, é uma escolha da pessoa ter relação ou não com camisinha. Mas quem escolhe uma relação sexual sem camisinha, a gente tem que dizer que é uma relação de risco. Então, assim, as pessoas precisam refletir, ainda tem gente que não acredita, infelizmente, e gente da classe média alta, por isso que o HIV está voltando a crescer agora para a classe média alta. Então, nós temos trabalhado muito, mas a camisinha está aí disponível em todo lugar, mas tem muita gente que não quer porque acha que não corre risco. Vamos falar sobre a doença em si, né? Ela traz alguns sintomas, vamos falar sobre, para chamar a atenção de quem está em casa, né? Porque, como o doutor Almir falou, a informação ela é essencial para que a gente possa estar chamando a atenção das pessoas. O cuidado, gente, a prevenção é sempre o melhor remédio, né? É uma frase aí muito conhecida e que nunca cai de moda. A prevenção é sempre o melhor remédio. Os sintomas da AIDS só aparecem, em média, 5 a 8 anos depois. Então, eles são tardios. E outra coisa, não são sintomas específicos da AIDS. Se confundem. Se confundem, porque febre, mas só que é uma febre de 2 meses, diarreia de 2 meses, tosse seca de 2 meses, perda de peso sem outras causas. Então, são sintomas que se manifestam, às vezes conjuntamente, mas são tardios. Em vez de esperar que os sintomas apareçam, procurar fazer o teste. Então, as pessoas que se expõem ao risco, quem é expor ao risco? Expor ao risco é a relação sexual sem camisinha. Pessoas que usam, que mudam de parceiro ou de parceira sexual e não usam camisinha, essas pessoas estão expostas ao risco, seja homem, mulher,
não importa a orientação sexual, homossexual, bi, heterossexual, essas pessoas se expõem ao risco. Se tiverem a relação sexual e se é uma pessoa que muda de parceiro, a escolha de ter uma relação sem camisinha, eu tenho que dizer que é uma escolha perigosa. E como a gente está falando aqui, prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, é claro que a prevenção através aí da camisinha, de outros métodos... Temos novidades na prevenção. Agora, essa frase, prevenir é melhor do que remediar, agora o próprio remédio já é prevenção, é a novidade. A grande novidade. Chama-se prevenção combinada. O que é isso? É a pessoa que está em tratamento contra o HIV, se ela estiver aderindo ao tratamento, a quantidade de vírus do corpo dela cai. Sim. E o risco dela passar para outra pessoa é menor. Vejam bem, isso é importante, que está existindo uma certa confusão nessa informação. Não é que a pessoa que tem um HIV usando medicamento, que é zero a possibilidade de passar o vírus para outra pessoa. Não é isso. O risco é menor. Então, diminui esse risco. Diminui o risco, mas ele não deixa de existir. Doutor Almir, esses tratamentos, né, eles estão garantindo qualidade de vida aos portadores. Melhorou muito, não é? Não vamos dizer que é tudo normal, porque você tem que usar medicação todo dia para a vida toda, mas tem melhorado muito a qualidade de vida. E a gente tem que chamar atenção também para o preconceito. Muitas vezes o preconceito acaba sendo aquele grande tabu que a pessoa tem para poder fazer o tratamento, fazer os exames para saber se tem algum tipo de doença, não é, doutor Almir? O preconceito diminuiu muito, mas ainda existe. Infelizmente, ainda observamos reações discriminatórias, até na própria classe média mesmo. Então, o preconceito é um dano, provoca um dano muito grande para quem vive com HIV. E sexta-feira foi comemorado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. Nós temos agora o chamado Dezembro Vermelho, que foi instituído agora por uma lei federal, onde nós estamos intensificando as ações. As ações existem durante todo o ano. Apenas intensificamos e, com a ajuda de vocês da mídia, estamos alertando sobre a epidemia do HIV, que ela existe, está aí, e a prevenção também existe. É uma questão de escolha, as pessoas podem escolher a sua forma de prevenção. Esse foi o tema da campanha desse ano. Perfeito. Então, para quem está em casa, a gente chama atenção, o assunto é sério. Nós estamos durante todo esse mês, através das notícias, através das informações, esclarecendo sobre esse assunto. Exatamente. E chamando a atenção da população. Faça o teste. Principalmente quem tem relação sexual sem camisinha, faça o teste. Outra coisa que eu estou alertando, coloque o assunto AIDS para se discutir na família, na escola, no local de trabalho, em todos os espaços. Vamos aproveitar o Dezembro Vermelho para isso, para conversar sobre a AIDS. A gente precisa retomar esse tema que está, infelizmente, comprometendo a vida de muita gente. Aqui em Sergipe, as pessoas têm buscado mais os tratamentos, buscado fazer os exames? Tem. Como é que o senhor Inclusive, a convive gente tem diariamente detectado com esses? mais, porque a gente tem feito mais testes. Tem feito mais testes? Tem oferecido mais testes. Então, por exemplo, essa semana na Praça General Valadão, a gente ficou com a unidade móvel e no período de um dia a gente detectou dois casos de HIV. Então, assim, é importante a oferta do teste, né? Daqui a pouco, meio-dia, nós vamos ter o teste no SESC, ali da Dom José Tomás. Enquanto as Então, pessoas hoje, meio-dia... Hoje, meio-dia, as pessoas usuárias do SESC
do restaurante do Sesc, Sim. na Dom José Tomás, vão ter essa oportunidade. Então, cada vez mais nós vamos oferecendo oportunidades para que as pessoas façam o teste. É melhor saber do que viver sem o conhecimento e depois descobrir numa situação de emergência, no hospital, numa situação passando mal, depois vai descobrir que era o HIV. Doutor Almir, sobre a transmissão, a gente falou sobre preconceito e sobre a transmissão. É importante a gente também falar sobre esse assunto. Pronto. Não é? Não há novidades sobre a transmissão. Mais de 90% da transmissão do HIV é o sexo sem camisinha. Seja ele sexo oral, anal, vaginal. Então a transmissão é essa. É o sexo com penetração e sem camisinha. Com alguém, evidentemente, que está infectado. Aí vai dizer, mas eu tenho certeza que minha parceira ou meu parceiro não está infectado. Como saber? Então, para abandonar a camisinha, um casal tem que fazer o teste. Dá um tempo, porque o teste só dá reagente 30 dias depois da última relação sexual. Então, para alguém, se o casal quiser decidir não usar camisinha, faça o teste, vê o tempo, a última vez que fez o teste, 30 dias após. E é lógico, se um dos dois tiver uma relação extra, aí aquele teste perdeu. Se for uma relação sem camisinha, aquele teste feito recentemente não vai ter nenhum valor, vai ter que fazer novamente. Então a prevenção é hoje a camisinha e também os medicamentos. Doutor Almir, em relação à questão da transmissão, o senhor explicou, mas tem muita gente que ainda tem preconceito. Se a pessoa sabe que a pessoa tem AIDS, aí tem aquele receio de estar pegando nos objetos que essa pessoa... Isso é muito importante a gente esclarecer. Não há contato, não há transmissão pelo contato social, copo, talher, cuidar da pessoa, roupa, picada de inseto, uso de sanitário, nada. Não há transmissão pelo contato apenas social. O contato é sexual, sem camisinha. Essa é a forma de transmissão principal. Pode ser também usando drogas injetáveis, compartilhando seringa. Pessoal que usa anabolizante, infelizmente, apesar da epidemia estar aí tão evidente, ainda tem gente que compartilha seringa quando vai usar um anabolizante, um hormônio, empresta a seringa para outra pessoa. Isso não é possível uma coisa dessa. Essa é a forma principal, ou sexo, ou no caso de compartilhar seringas e agulhas. Doutor Almir, eu quero agradecer ao senhor, e deixar para as considerações finais, o senhor que gosta sempre de deixar aquela mensagem para quem está em casa acompanhando. Muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. Agradecer, porque seu programa foi bastante, eu acho que educativo, e eu fico feliz. Muito obrigado. Lembrar ao público que sexo sem camisinha é perigo. Então é preciso refletir sobre essa decisão de não usar camisinha. Um grande abraço. É muito importante a gente começar a semana falando de saúde, e esse foi nosso quadro Entrevista.